Fiquei 4 meses sem gravar. Será que eu ainda sei maquiar? Oi, meus amores! Bem-vindos de volta aqui no canal, gente. E depois de mais de 4 meses sem gravar, eu resolvi ligar essa câmera aqui e fazer um teste. Será que eu ainda sei maquiar? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de maquiagem, desse universo aí da beleza, já fica aqui comigo no vídeo. Se você é nova por aqui, já se inscreve aqui no canal, tá bom? E se você já é de casa, já aproveita e já dá o like aqui no vídeo, tá bom? Que isso me ajuda aqui bastante no YouTube. Então, chega de falar e bora fazer maquiagem. Vem! A minha pele já está limpa, tá bom? Embora não pareça, Morri! mas está limpa. E eu vou começar aplicando um corretivo nas minhas pálpebras. Esse aqui é o da Ruby Rose. Vou misturar os dois tons, porque esse aqui tá muito escuro e o outro tá muito claro. Tô usando esses aqui, ó, da Feels Mood, tá? Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição, todos os produtos que eu vou usar aqui na maquiagem, então não se preocupa, gente. Mesmo que eu não fale aqui no vídeo, vai ficar aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, pode ir aqui na descrição ou então deixa aqui no comentário pra mim que eu vou responder, tá? Eu vou começar com um cantinho mais claro. Vou usar esse pó aqui, ó, da Ruby Rose, tá? Esse aqui é o Silk Skin Soft Finish. É um pó compacto, mas você pode usar uma sombra branca, se você tiver aí, tá bom? Que também funciona, gente. E vou aplicar aqui, ó, primeiro no meu cantinho. Sombra branca, você não arrasta pra esfumar. Você vai dando batidinhas assim, ó, até ela pigmentar, gente. Vou pegar um tom de marrom, eu vou usar esse aqui, ó. Esse aqui mais escuro. Não, eu vou pegar um pouco mais claro, vou usar esse aqui. Ó. Agora eu vou trazer pra cá, ó, como se eu fosse fazer um Vzinho assim, ó. Entendeu? Então, vem com um pincel menor e vai construindo esse esfumado, entendeu? Ó. Eu pego um pincel, tá vendo? Esse aqui é mais grosso. E vou esfumar essas bordinhas, ó, sem produto. Só pra esfumar mesmo. Ó. Vou fazer só em um olho, gente, porque se eu for fazer os dois olhos aqui, esse vídeo vai ficar muito longo. E vou escurecer mais esse cantinho, vou pegar esse marronzão aqui, ó, bem escuro. E escurecer esse cantinho aqui, ó. Ó, tá vendo? Fazer o mesmo Vzinho, só que dentro da outra sombra. Vou limpar o meu pincel aqui na minha mão e vou esfumar e trazer esse tom mais escurinho, ó. Só um pouquinho pra cá, ó. Meu côncavo. Aí eu volto com o pincel e aquele mesmo primeiro tom que eu usei, e vou esfumar aqui dentro, ó. Pra tirar essa marcação, sabe? E vou intensificando, gente. Quanto mais sombra eu aplicar aqui, mais intenso vai ficar esse cantinho. E aí quem vai mandar é você, se você quer uma sombra muito, uma maquiagem muito intensa ou não. E vou pegar esse tomzinho aqui, ó, de manteiga, tá vendo? Ele não é branco, ele é amanteigado. Esse aqui, ó, que é quase um tom de pele. E vou aplicar ele aqui, ó, no meinho. Entre essas duas sombras, essa mais escura e a sombra clarinha que eu apliquei no comecinho dos meus olhos. Essa maquiagem aqui é uma maquiagem neutra. O que é uma maquiagem neutra, Dai? Não sei. É aquela maquiagem que você pode usar em várias ocasiões, porque não depende de cor de roupa, não depende de cor de cabelo, de cor de sapato, que tudo vai combinar, gente. Sabe aquela maquiagem que é neutra, que você não precisa se preocupar em ter que combinar ela com roupa? Então, essa é a maquiagem. Eu vou aplicar um pouquinho só de preto. Esse preto eu vou usar aqui da paleta. Aqui bem nesse cantinho mesmo, só para dar uma escurecida a mais nesse cantinho aqui, tá? Ó. Bem rente à raiz dos meus cílios. Não vou aplicar muito, porque eu não quero esse olho muito intenso.
Ai, gente, não sei se isso acontece com vocês, mas eu tenho uma dificuldade de fechar o olho, um olho e deixar o outro aberto. Aí eu vou voltar com outro pincel, com aquele marronzão bem escuro, para esfumar esse preto. Porque preto, a gente não esfuma com preto, a gente esfuma com marrom, tá? Ó. E eu tô tocando mesmo só pontinha das cerdas do pincel. A gente já fiz aqui o outro olho, agora vamos finalizar com os cílios, tá? Eu vou aplicar esses cílios aqui, que é da Shein, gente, isso aqui é o Y1021. É um cílios de cantinho, tá? Ele fica bem mais confortável, vai super combinar com a nossa maquiagem. Vou usar essa colinha de cílios aqui da Macrylan, gente, é perfeita, gente. Eu já testei várias outras colas, até as da Kiss New York, que são caríssimas, e nada chega aos pés dessa daqui da Macrylan. E aí eu vou aplicar bastante cola, gente, sem pena de cola. Não aplica só aquele pouquinho, porque não vai grudar. E aí eu sempre capricho mais aqui, ó, na pontinha dos cílios, tá? E aí eu vou esperar um pouquinho essa cola secar, até quando ela estiver assim, quase transparente. Aí tá na hora de você aplicar ela, tá? Enquanto meus cílios estão secando, eu já vou aplicar um pouco de máscara, tá? Porque eu gosto de aplicar, gente, antes de aplicar os cílios, tá? Porque senão depois vai fazer uma mistureba aí, vai pigmentar os cílios, então pode correr o risco de você se borrocar inteira. Então, eu vou aplicar antes, tá? E eu vou usar essa máscara aqui da Ruby Rose, gente, ó. Essa máscara aqui, tá? Lash Up. Ela é perfeita, só que tem um defeito que ela não é à prova d'água. Mas ela deixa os cílios bem... Ó, tá vendo? Só uma passada como já deu uma super diferença. Eu amo essa máscara, gente. Pra ela ser perfeita, ela só tinha que ser à prova d'água. E pra aplicar, gente, eu vou pegar um espelho, olha pra baixo, com o espelho aqui embaixo, encaixa os cílios, encaixou, e aí eu venho arrumando as extremidades, as pontinhas. Pronto, gente, não tem bicho de sete cabeças aqui não. Tudo é questão de prática. Agora que você vai ver como vai ficar essa maquiagem de fato. Aí eu vou pegar um pouquinho de tônico. A minha pele já está limpa, tá, gente? Mas eu preciso limpar aqui abaixo dos meus olhos, porque caiu sombra, né? E pra deixar esse olho mais gateado, eu vou fazer esse risco aqui, ó. Tá vendo? Pra dar esse acabamento aqui no finalzinho dos olhos. Ó, puxa lá pra trás. Então, vamos de hidratante. Vou usar o meu hidratante favorito, que é o Prime Balm da Luisance. É um Prime Jurássico que eu tenho. Mas olha, gente, como ele deixa um blur instantâneo na pele. Eu passo mais aqui onde eu tenho esses poros bastante dilatados. E aí você usa o hidratante que você tiver em casa. Só não deixa de hidratar, porque você sabe a importância, né, gente, de hidratar a pele antes da make pra deixar essa maquiagem impecável. Vou usar essas duas bases aqui, gente. Não riam de mim, por favor. Essas bases aqui são super antigas, mas eu tô tentando acabar com elas, gente, porque agora eu tô com uma meta aí de não comprar nenhum produto antes de eu acabar com os produtos que eu já tenho. Então, vocês que me aguentem com essas bases antigas. E eu vou aplicar aqui, ó, vários pontinhos. Vou fazer uma misturinha, gente, porque essa daqui é muito clara e a outra também é muito escura. Então, por isso eu vou fazer uma misturinha, tá? E agora eu vou aplicar essa aqui, que é mais escura, pra fazer a misturinha e chegar certinho no meu tom. Depois de fazer essa lambança toda, para ajudar na diluição dessa base, eu vou aplicar uma gotinha só de blindagem. Essa que eu tô usando é a minha favorita, que é da Pop. Mas você pode usar qualquer blindagem que você tiver. Gente, aqui essa maquiagem hoje não é sobre produto, é sobre técnica, né? E eu vou aplicar uma gotinha só de cada lado, só para ajudar a espalhar. Aí eu vou vir com um pincel, ou pode ser qualquer pincel que você tiver aí, só para ajudar a espalhar, porque se eu vier diretamente com a esponja aqui, ela vai sugar a maior parte dessa base. E não é isso que eu quero. Ó, e aí eu vou fazendo isso por etapas, porque se eu
espalhar tudo, ela vai secar e eu não vou conseguir dar o acabamento nessa base. Então, por isso eu venho espalhando primeiro de um lado do rosto e depois eu vou no outro lado. Ó. Abaixo dos olhos eu vou fazer aquela misturinha novamente de corretivos. Um corretivo mais escuro e um pouquinho do corretivo mais claro. Ó. E aí eu venho espalhando com a minha esponja. Lembrando que essa esponja aqui, gente, ela tá ligeiramente úmida, tá? E aí ela fica bem mais macia. Tá aparecendo muito ainda essas manchinhas de espinha. Então eu vou voltar com um pouquinho de base, ó. E vou fazer uma segunda camada só onde eu acho que precisa, sabe? Pra contornar eu vou usar um contorno em pó, tá? Que é bem mais fácil, gente, se você não tem muita prática. Eu vou usar essa paleta aqui da My Life e vou pegar esse tom aqui, ó, que é um pouquinho mais frio. Eu vou fazer com ele, tá? Agora, enquanto eu faço o meu contorno, eu vou aqui falando pra vocês que, cara, eu senti muita falta disso aqui tudo, sabe? De estar na frente da câmera gravando pra vocês. Eu senti muita saudade aqui do YouTube. E todo dia eu ficava, cara, eu tenho que voltar a gravar, tenho que voltar a gravar. Mas vou fazer um vídeo aqui explicando tudo o que aconteceu, por que eu dei essa sumida aqui do YouTube. Mas eu tava com muita saudade, gente, disso aqui, muita. Com o mesmo pincel eu vou achatar assim, ó, porque eu não quero sujar um outro pincel. E vou trazer aqui, ó, pra fazer como se fosse um contorninho aqui do meu nariz, gente. Só mesmo pra dar esse sombreado. Não vou fazer um contorno muito bem feitinho, tá? Só pra dar essa contornadinha aqui. E é isso. Agora, de blush, eu vou usar hoje esse daqui da... Ai, minha cachorra tá latindo, gente, ignore. Esse microfone é meio difícil. Esse blush aqui, ó, ele é totalmente opaco. E ele vai super combinar com a nossa maquiagem que tá sem brilho, tá? E ele é super pigmentado, gente. Ah, esqueci de falar, esse aqui é o GB20 da Ruby Rose da linha Glaze. Eu sempre passo um pouquinho desse blush em cima do meu nariz, tá? Porque eu gosto, gente. Isso é coisa minha, da minha maquiagem. Se você não gosta, já sabe, né? Não faça. E é sobre isso. Agora eu vou selar a minha pele. E pra selar eu vou usar o meu queridinho pó da Playboy, gente. Esse pó aqui é o pó hypado de todos os tempos. É o melhor, gente. Não tem pra onde. Eu vou usar uma esponjinha de veludo. A minha tá podre, mas vocês ignorem. Eu tenho várias outras ali, mas não quero sujar. Primeiro tirar os vincos, né? Aqui sempre. Sempre faz isso, gente, porque acumula, não tem jeito. E aí eu vou selando, ó, essa pele, dando batidinhas com esse pó até ele sumir. Tá vendo como sumiu tudo? E assim eu vou selando toda essa pele, sem arrastar, sempre batendo, ó. Batendo, 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 até sumir todo o pó. Depois de aplicar o pó em toda essa pele, eu vou voltar com um pincel fofinho, ó, e vou varrer com a mão bem levinha, só pra tirar todo o excesso que ficou. Se ficar algum excesso, gente, que às vezes nem fica, mas se ficar, já vai sair tudo aqui, ó, com esse pincel gordinho. Aí agora, gente, antes de você vir com a bruma e dar aquela arrematada final, você pode retocar, né, o blush, o contorno, porque querendo ou não, ele dá essa amenizadazinha depois que a gente aplica o pó. Então eu vou aplicar mais um pouquinho, só um pouquinho mesmo, aqui no nariz. A gente vai vir com a bruma, a gente não, né? Eu vou vir com a bruma e aplicar nesse rosto. Vou cobrir os meus olhos para não estragar minha sombra. E vou aplicar essa bruma para tirar esse aspecto de pó, tá? E vou vir com o meu ventiladorzinho querido e esperar toda essa bruma secar pra gente continuar nossa make. Finalizando a nossa pele, gente, eu falei que eu queria essa maquiagem opaca, né? Mas eu não tô me aguentando e vou aplicar um pouquinho só de iluminador bem na pontinha do meu nariz.
Mas só aí, gente, mais nada, em nenhum outro lugar, tá? Pronto. Só pra fazer esse pontinho de iluminação no meu nariz, tá? Eu vou aplicar esse lápis aqui, ó, um lápis marrom na minha linha d'água, tá? Se você não gosta, se você tem aflição, pode pular esse passo, não tem problema. Mas eu vou aplicar porque eu quero dar acabamento nessa make. Eu acho que faz toda a diferença, gente. Eu vou aplicar até aqui, ó, na linha d'água. E aqui no cantinho eu vou deixar sair um pouquinho pra fora, ó. Mas só aqui mais pra trás, sabe? Não lá na frente do olho. Aqui, ó, nessa parte aqui eu não vou passar por fora, somente por dentro. Vou esfumar esse marrom aqui, ó. Na boca eu quero fazer algo que eu aprendi. Eu vou pegar uma sombra, especificamente um contorno, né? Vou pegar esse aqui, que é o mesmo que eu usei na minha pele. Vou pegar esse aqui com um pincelzinho pequenininho. Eu vou fazer o contorno da minha boca com essa sombra. Prontinho, gente. Tá parecendo um bigode, mas vai dar certo, não se preocupem. Agora eu vou pegar um lip tint. Eu tenho esse aqui, ó, que é antiguérrimo, antiguíssimo, antigo demais, que é um jelly, tá vendo? Mas você pode usar qualquer lip tint que você tiver. E eu vou aplicar só um pouquinho, tá vendo? Peguei aqui no dedinho e vou fazer isso aqui, ó. Só pra dar uma cor. E vou passando. Ó, tá vendo, gente? Fica tão fofo. Vou pegar um gloss incolor, tá bom? Sem cor nenhuma. E vou aplicar por cima de tudo isso, inclusive por cima do contorno. Ó. E agora é o momento de saber se eu ainda sou maquiadora ou não. E essa foi a nossa make de hoje, gente. Maquiagem tá pronta. Deixa aqui pra mim nos comentários se eu passei no teste ou não. Gente, eu tava com muita saudade disso tudo, muita saudade de me maquiar aqui pra vocês. E eu confesso que eu tava bastante nervosa no começo do vídeo, porque querendo ou não, a gente vai perdendo um pouco a prática de estar aqui falando sozinha com o celular, né? Embora eu saiba que aí do outro lado tem muita gente me assistindo, mas eu fico um pouco nervosa, não tem como negar. Se você gostou, já sabe, né? Deixa meu like aqui embaixo. Se você é nova por aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos. E é isso, gente. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!